Glória a Deus. Meus irmãos, ainda de pé, quero pedir aos irmãos para abrir a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2. Glória a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos, no nosso ponto de pregação. Glória a Jesus. Aqui no bairro Recanto das Flores, Rua E, número 30, na Coab, próximo ao CIEPA, aqui na cidade de Areado, para a glória do Senhor Jesus. Estamos aqui debaixo da bênção do nosso pastor presidente, Oséias Domingos da Silva, o nosso ministério, Assembleia de Deus, Missão Ministério de Alterosa, Glória a Deus, já estamos aí para completar 2 anos que estamos aqui neste lugar para a glória do Senhor Jesus. E hoje nós vamos dar início a uma série de estudos. Nós vamos falar sobre os milagres de Jesus, conforme e segundo o Evangelho de João. Todos os milagres de Jesus que estão descritos no Evangelho segundo escreveu João. E hoje nós vamos falar sobre as bodas, o milagre da transformação. O milagre da transformação nas bodas de Caná da Galileia. Capítulo 2, versículo de número 1 a seguir, que diz assim: E no 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. E Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu para fazer contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: Tudo quanto ele vos disser, fazei-o. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Isso se refere a entre 80 e 120 litros de água. Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas, e eles a encheram até a borda. Então lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o levaram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água sabiam. Chamou o noivo e lhe disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Assim Jesus deu início aos seus milagres em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar. Para a glória do Senhor Jesus, estaremos aí então dando início ao nosso estudo. E o tema do nosso estudo, que nós vamos começar hoje, é esse: A minha casa é um lugar de transformação. Na minha casa acontece a transformação necessária. A minha casa é um lugar onde Cristo tem toda a liberdade de operar a transformação que é necessário para a glória do teu santo nome. Bem, o texto que nós lemos, a Bíblia diz que houve um casamento. Casamento é aquela celebração que dá início a uma família, que se constitui uma família. Neste casamento, em especial nesse dia, se dá início a 3 caminhadas. Enquanto nós lemos, nós podemos entender que no capítulo 2 de João se dá início a 3 caminhadas. Primeira caminhada é a caminhada conjugal. É o estabelecimento de uma família, o início de uma família.
o começo de uma história familiar. E no capítulo 2 de João, o início dos milagres de Cristo, se dá início à primeira caminhada, a caminhada conjugal, a caminhada que se chama família, constituir uma família, se preservar uma família. Família, nós sabemos que é o projeto de Deus, é a célula máter da sociedade. Só existe sociedade porque essa sociedade ela é constituída de famílias. Se acabar a família, se acaba a sociedade. Então, primeira caminhada que se dá início no capítulo 2 de João é a caminhada familiar. Precisamos entender que a família é projeto do Senhor. A família é a instituição criada por Deus. Segunda caminhada é a caminhada de fé dos discípulos. Porque aqui nesse dia, no capítulo de número 2, nesse dia do casamento, nas bodas de Caná da Galileia, os discípulos de Cristo vivem a primeira experiência do milagre. É a primeira vez que eles veem Jesus operar o milagre. Então aqui se dá início à segunda caminhada. É a caminhada de fé dos discípulos. É a caminhada onde se dá início ao crescimento ministerial, onde eles veem o Cristo vivo operar o seu primeiro milagre. Glória a Jesus. A terceira caminhada, a primeira caminhada é a caminhada conjugal. Segunda caminhada é a caminhada de fé dos discípulos. E a terceira caminhada é o início do ministério público de Jesus. Glória a Jesus. Até aqui, muitos conheciam Jesus, filho de José. Mas a partir desse momento, iria se revelar o Jesus, Filho de Deus, aquele Glória que tem poder de transformar a água em vinho, Glória. aquele que tem poder de chamar à existência aquilo que não existe, aquele que tem problema de transformar o natural em sobrenatural. Glória a Aleluia, Jesus. glória a Deus. Então se dá início nas bodas de Caná da Galileia 3 caminhadas. A caminhada conjugal, a caminhada da fé dos discípulos e o início público do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto eu estudava esta palavra para estar compartilhando com os irmãos desta noite, alguns questionamentos e algumas perguntas eu fiz para o Senhor. Senhor, por que o primeiro milagre não aconteceu dentro de um hospital? Por que o primeiro milagre não foi de um paralítico andando, de um cego enxergando? Por que o primeiro milagre não foi lá no leprosário? Por que o primeiro milagre o Senhor decidiu dar início em um casamento? Por que o Senhor decidiu dar início ao seu ministério público, se apresentando como Filho de Deus, que pode transformar água em vinho em um Glória a casamento? Jesus. E não foi em outra forma. E o Senhor disse assim ao meu coração: foi para demonstrar o meu compromisso para com a família. Glória a Jesus. É muito importante para mim a saúde em todos os aspectos, em todos os âmbitos, em todos os setores desta família. Eu tenho compromisso com a família. Então, por isso, o Senhor Jesus decidiu se revelar como Todo-Poderoso em um casamento. Glória Aleluia. a Jesus. Eu quero abrir um parênteses aqui e convidar você a permitir e se encher de fé e declarar aí dentro do teu coração que a tua família é o alvo do poder milagroso do Senhor Jesus Cristo Glória a nesta Jesus. noite. Glória a Crer Deus.
ter a convicção de que não existe impossível para Ele operar na tua vida, no teu casamento, na vida dos teus filhos, seja qual for a necessidade, o Senhor Jesus tem compromisso com a família e nós podemos glorificar o nome dEle porque Ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor tem compromisso com a família em primeiro lugar. Glória a Jesus. Nós temos para nós o tripé da fé. De que forma que funciona o tripé da fé? Primeiro Deus, segundo a família e em terceiro as demais coisas. Aleluia! Então primeiro Deus, abaixo de Deus, nossa família tem que ser a nossa prioridade. Como foi bem dito, muito bem pregado, ministrado aqui pelo pastor Francisco do Carmo. Nós temos que fazer para o Senhor enquanto se existe tempo. Temos que sim lutar para conquistar as coisas. Deus tem bênçãos materiais para a nossa vida, para a vida de cada um. Porém, essas bênçãos não podem roubar o lugar da família. Aleluia. Existem famílias que estão se perdendo. Existem famílias que estão sendo derrotadas. Existem casais que estão se divorciando, se separando. Filhos que estão se perdendo dos pais e pais dos filhos, porque as coisas têm sido colocadas em primeiro lugar. As coisas estão sendo mais principal, mais preciosa, mais valorosa do que propriamente a família. E por conta disso, a família tem sido derrotada. E a palavra de Deus para o meu coração e para o teu coração nesta noite é que para o Senhor Jesus, a família está em primeiro lugar. A família estando em primeiro lugar. Pela fé eu digo para você nesta noite, descansa no Senhor, confia no Senhor, entrega as necessidades da tua casa, da tua família ao Senhor, porque Ele tem compromisso com a família. Jesus. Aleluia, glória a Deus. E essa passagem de João, capítulo de número 2, ela é uma passagem bem conhecida nossa. Quantas vezes nós já fomos ministrados sobre as bodas de Caná da Galileia? O que Jesus operou nesse dia? De que forma as coisas aconteceram nesse dia? E hoje, da mesma forma, eu quero repartir, eu quero compartilhar, eu quero aprender com você alguns pontos extremamente relevantes, extremamente importantes para nós entender, absorver e colocar em prática. Porque eu sei que assim como eu, você que está aqui hoje, precisa de um milagre, precisa de uma bênção, precisa de uma resposta. Glória eu sei que assim como eu, você que está aqui nesta noite, e você que está ouvindo essa mensagem, tem dia que você quer parar, tem dia que você quer desistir, tem dias que você quer chutar o pau da barraca, jogar tudo para cima, e aquela vontade de sumir e desaparecer quer tomar conta do teu coração. Mas nesta noite a palavra do Senhor para mim e para você, Deus tem compromisso, Jesus tem compromisso, o Espírito Santo de Deus tem compromisso com a nossa família. Aleluia! E esses pontos extremamente relevantes vai nos fazer entender, vai nos ensinar que a mesma proporção que Ele tem compromisso com a nossa família, nós temos que ter compromisso com Ele também. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pontos extremamente relevantes da nossa fé. Aleluia. Por que Jesus Cristo decidiu iniciar o seu ministério, se apresentar publicamente como Filho de Deus e operar este milagre num casamento? Primeiro, para demonstrar o valor do matrimônio, para demonstrar o valor da família. O casamento aos olhos de Cristo é precioso. Então, meus irmãos, vamos lutar pelo nosso casamento,
Vamos lutar pelas nossas esposas. Lutem pelos esposos. Vamos lutar pela nossa família. Vamos lutar para que a nossa família seja preservada, seja cuidada, seja amparada pelo Senhor Jesus. Porque Cristo opera o primeiro milagre para demonstrar o valor do matrimônio. Demonstrar o valor da família. Demonstrar o valor do casal, o valor do filho, o valor do pai, o valor da mãe. E são valores que, se nós não cuidarmos, diante da realidade que nós estamos vivendo e vendo, vão se perder. Pai e filho vai ser a mesma coisa. Ninguém respeita ninguém, obedece ninguém. É tudo uma bagunça, é tudo uma emboleira só. Aleluia! Mas o Senhor Jesus vem nos ensinar que Ele tem compromisso e Ele demonstra o valor que Ele dá ao matrimônio. Aleluia! Que Ele dá à família, que Ele dá ao casamento. Glória a Deus, aleluia. De que forma que Ele demonstra? Primeiro, Jesus foi convidado. Mas de que forma que Ele demonstra? Ele aceita o convite e vai. Olha só. Glória a Jesus. Eu olho para esta palavra e eu aprendo. Tem que convidar Jesus. A prioridade de tudo na nossa vida, a primícia de tudo é convidar Jesus para Jesus fazer-se presente. Mas Ele demonstra o valor do casamento. Ele tem tanto interesse na tua família. Ele dá tanto valor à tua casa que você sabe que acontece? Você convida e Ele aparece. Ele vem, Ele chega, Ele participa. Ele se faz presente nesse momento tão lindo, tão ímpar que é o momento da sua família. Aleluia. Glória a Deus. Eu achei muito lindo isso quando o Senhor colocou no meu coração. Nós temos que convidar Jesus. Mas olha como Ele é maravilhoso, meus irmãos. Olha como Ele é maravilhoso. Ele aceita o convite. Ele atende o convite e aparece nessa festa de casamento, nessas bodas de Caná da Galileia. Mas pastor, todo mundo quer participar de casamento. Participar de casamento é gostoso, é uma bênção, é uma festa. Verdade, eu concordo com você. Mas só que Ele é Jesus. Aleluia. Ele para o ministério dele. Ele para a caminhada dele. Ele para as idas para as outras cidades. Ele para por um momento para atender um convite. Que convite é esse? Senhor Jesus, eu quero que o Senhor participe do meu casamento. Glória a Jesus. Ele é convidado e ele aceita o convite. Outra coisa, Jesus escolheu estar ali, mesmo sabendo, como Filho de Deus, que faltaria o vinho. Preste atenção nisso. Jesus escolheu, Ele poderia ter estado em qualquer lugar, mas Ele escolhe fazer parte desse momento tão especial. Ele escolhe fazer parte dessa casa, dessa família, participar desse momento tão especial para a família, mesmo sabendo, como Deus, que faltaria o vinho. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas quando eu olho para esse contexto, eu percebo que Jesus não estava ali. Não é por causa da falta do vinho, que Ele sabia que ia faltar. Mas Jesus estava ali, sabe por quê? Porque Ele sabia que tinha talha para ser cheia de água, e principal, tinha gente que ia obedecê-lo e encher as talhas. Glória a Jesus. Aleluia. Você entendeu o que eu quero dizer para você nessa noite? Vamos convidar o Senhor para fazer parte da nossa vida, fazer parte da nossa casa. Ele sabe que vai faltar coisas no decorrer da vida. Nas passadas de tempo, algumas coisas vão faltar para nós, vai faltar dentro da nossa casa. Mas sabe por que Ele veio? Porque Ele sabia que ali tinha talha. E sabia que ali tinha gente que ia obedecê-lo quando Ele dissesse: enche essas talhas de água. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. A talha é o local do milagre. Aqueles que enchem a talha são aqueles que obedecem a palavra do Senhor. Será que nós estamos dispostos a obedecê-lo quando Ele mandar, quando Ele falar? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Segundo ponto, extremamente relevante, é para demonstrar que em situações inesperadas, de problemas e de dificuldades, podem acontecer. Nós fazemos projetos na nossa vida, e fazemos projetos de bênção. Colocamos no papel, sonhamos, almejamos, compartilhamos com os outros, compartilhamos, no meu caso, com a minha esposa, a esposa compartilha com o esposo. Às vezes somos inflamados, né, de tanto ânimo, e nós compartilhamos os projetos com os filhos. Mas eu nunca vi ninguém projetar derrota. Eu nunca vi ninguém sonhar fracasso. Eu nunca vi ninguém escrever em um papel, tal dia, assim, assado, tudo aquilo que eu projetei vai dar errado. Até porque nós não fomos feitos por Deus para sonhar naquilo que vai dar errado. Nós não fomos feitos por Deus para projetar derrota, fracasso, não. O Senhor nos constituiu e Ele está conosco até o fim dos dias para nos garantir a bênção, nos garantir a vitória e nos garantir a paz. Aleluia! Glória a Jesus. Mas só que isso daqui eu aprendo. Jesus escolheu fazer parte de um casamento, se manifestar publicamente, através de um milagre num casamento, para demonstrar que vai ter um tempo que situações difíceis, desagradáveis, de derrotas e de fracassos vão fazer parte da nossa vida. E pasmem, mesmo ele estando dentro de casa, aleluia. Glória a Jesus. Ele estava na festa e mesmo assim faltou o vinho, aleluia. Glória a Jesus. Então vai ter tempo da nossa vida, vai ter momento da nossa vida que vai ter falta, sim. Nós vamos passar pela privação, pela provação. Pode ter tempos de escassez, vai ter tempo de dificuldade, tempo de tempestade, tempo de adversidade, tempos de deserto, mas nunca vai ter um tempo em que Ele se afastou de nós, em que Ele tirou a sua mão de cima da nossa vida. Pode ter todos os problemas, mas mesmo tendo todos os problemas, vai ter Jesus Cristo por nós para fazer e nos dar força para prosseguir e para conseguir. Aleluia! Glória a Jesus. Mesmo tendo a presença de Jesus em casa, em determinados momentos pode faltar a alegria. O vinho na Bíblia é o símbolo da alegria, aleluia. Acabou a alegria desse casamento. Naquela época era considerado uma coisa muito ruim, desagradável. Era considerado um tratamento de desrespeito, falta de respeito com os convidados. Faltar o vinho era vergonha para a família. A família era envergonhada publicamente. Aleluia! E Jesus não quer isso para a família. Jesus não tem isso para a família. Então, nesses momentos que podem até faltar alegria, o Senhor vai se revelar no tempo dele, no momento dele, e vai fazer o natural se tornar sobrenatural. Aleluia! Outra coisa, neste momento precisamos detectar rapidamente o problema. Olha só, veja que foi detectado o problema. Eles olham, faltou o vinho, acabou, faltou não, né? Acabou o vinho. E quando acaba o vinho, eles vão contar para Maria. Sabe o que eu aprendo aqui? Que em determinados momentos da nossa vida de dificuldade, a gente só piora o problema indo contar para a pessoa errada. A gente só aumenta o problema quando a gente vai querer contar uma necessidade nossa para a pessoa errada. Mas graças a Deus que eles contaram para Maria. Maria é a pessoa errada, no sentido de não poder fazer nada por eles. Porém, ela é a pessoa certa, porque ela não pode resolver, mas ela apresenta o caminho. Glória a Jesus. Ela chega para Jesus e diz assim: filho, acabou o vinho. Acabou o vinho deles. Como quem diz assim: acabou o vinho, acabou a alegria. Você sabe disso. Essa família vai ser humilhada, essa família vai ser envergonhada. Olha só, que eu aprendo aqui.
precisamos rapidamente entender qual que é o problema, detectar o problema. Qual que é o problema? Acabou o vinho. E depois? E falar com a pessoa certa. Glória a Jesus. Então, quando na tua vida você detectar o problema, você estiver vivendo uma situação de dificuldade, ei, procure em Deus detectar o problema. Qual que é o problema? Encontrou o problema? Leva para a pessoa certa. Qual que é a pessoa certa? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Outra coisa. Terceiro ponto extremamente relevante. O milagre só acontece em uma casa, em uma família, se essa família tiver alguns princípios. Qual que é o primeiro princípio? Temor. Segundo princípio, obediência. Terceiro princípio, sinceridade. Sinceridade para dizer: acabou a alegria, acabou a minha força, acabou a minha fé, acabou tudo, eu estou querendo parar, estou querendo desistir. Sinceridade. Depois, obediência. Por que obediência? Porque quando você chegar para o Senhor Jesus com a necessidade, Ele vai pedir para você fazer alguma coisa. E você só vai obedecer se você tiver o temor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Aí eu aprendo que todo milagre passa pelo teste do tempo. Tudo aquilo que eu e você queremos, precisamos, almejamos, desejamos, sonhamos, passa pelo teste do tempo. Ei, eu faço uma pergunta para você que está ouvindo esta palavra. Quanto tempo que você sonha esse sonho de ter, de conquistar, de alcançar, de subir, de melhorar, de prosperar, de alcançar? Quanto tempo você sonha? Todo milagre passa pelo teste do tempo. Aonde está escrito isso, pastor? Quando ele diz assim para Maria: ainda não é chegada a minha hora. Glória a Jesus. Tem um tempo na nossa vida, tudo tem um tempo. E esse talvez é um dos maiores desafios, entender o tempo de Deus. Porque nós somos imediatistas. Nós queremos tudo para ontem. Nós queremos falar com Deus agora e agora mesmo Ele responder. Nós queremos falar com Deus hoje, querendo para amanhã. Senhor, eu preciso disso ou daquilo para amanhã. E queremos levantar de manhã e estar na nossa porta. E todo milagre passa pelo teste do tempo. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender que tem coisa que vai acontecer amanhã. Tem coisa que vai acontecer no próximo mês. Tem coisa que é no próximo ano. Daqui 5 anos, daqui 10 anos. Por quê? Ele tem o controle do tempo. Glória a Jesus. Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso denota o quê? Demonstra o quê? Ele é Senhor do tempo. Eu e você temos que confiar e dizer assim: Senhor, eu desejo muito, eu quero muito, eu tenho expectativa do milagre, porque é a expectativa que me faz buscar o Senhor, é a expectativa de vida, de sonho, de projeto que me faz levantar de manhã e sair para lutar, é a expectativa de vitória que eu tenho na vida dos meus filhos, que faz com que eu cuide deles, que eu oriente eles, porque eu quero que eles sejam melhor amanhã. Mas eu sei que tudo está dentro do Deus. Aleluia. Aleluia. Precisamos entender esse tempo de Deus. Todo milagre passa pelo teste do tempo. Outra coisa, o princípio do milagre. É uma coisa que eu acho lindo aqui. Lindo nesse contexto. Porque veja bem, o noivo só é procurado aqui pelo mestre Sala. Acabou o vinho. Olha só, acabou o vinho. As pessoas estão resolvendo o problema, mas o noivo ainda não sabe. Até parece que não sabe. Porque o mestre Sala vai falar com ele: rapaz, você guardou o melhor vinho para o final. Olha que coisa linda que eu quero compartilhar com você. O princípio do milagre ocorre por meio de pessoas que nos ladeiam
que estão ao nosso redor, que ouvem a voz de Cristo e se tornam instrumentos de Deus dentro da nossa casa. Por isso vai um conselho para você: anda com quem é bênção, com quem quer bênção, com quem vive bênção, com quem tem compromisso com o Senhor, com a sua obra, com quem crê no milagre dele. Porque veja bem, se não tivesse essas pessoas, o noivo não teria vencido. Aleluia! Que nós venhamos a ser rodeados por pessoas envolvidas no milagre que Deus tem para a nossa vida. E que nós também sejamos pessoas envolvidas no milagre das outras pessoas. Glória Aleluia! a Jesus. O milagre que salva a nossa casa passa pelo processo de pessoas que obedecem a Deus e estão ao nosso redor. Ou seja, não adianta estar perto de mim, e eu também nem quero aquele que não obedece à voz do Senhor. Eu quero perto de mim, queira perto de você, dentro da minha casa, dentro da tua casa, pessoas que obedecem à voz do Senhor. Porque pessoas que obedecem à voz do Senhor são participantes ativos do nosso milagre. Glória Aleluia! a Jesus. Jesus fala assim: busca água. Ninguém vai no noivo e fala: ó, acabou o vinho, noivo, vai buscar água. Não, aqueles que estavam envolvidos com o casamento correm para buscar água. Você está entendendo? Que tipo de gente que tem que estar comigo, que tem que estar com você? Pessoas que ouvem, obedecem a voz do Senhor, e quando é necessário buscar água para nós, eles vão. Eles vão. Glória a Jesus. A Bíblia diz que o rei Davi um dia teve vontade de beber um certo tipo de água. Aliás, água de um certo lugar. E ele falou com aqueles homens que estavam ao lado dele, e os homens foram lá no acampamento do inimigo. Foram no poço e tiraram água e trouxeram para Davi. Aleluia! Olha só, Davi não bebeu, mas eles foram buscar água. Aleluia! Glória a Jesus. Que nós venhamos estar rodeados de pessoas assim, que estão prontas para buscar água para nós. E que nós venhamos ser pessoas prontas a buscar água para alguém também. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus. Quarto ponto extremamente relevante: o resultado do milagre só aparece depois da transformação. O resultado do milagre só aparece depois da transformação. Veja, quem vai na fonte, obedecendo a Jesus, pega um pouco e leva para o mestre-sala, ele vai na talha de água. E quando ele desce com o copo, ele pega a água. E quando ele entrega para o mestre-sala, vira vinho. Aleluia! Glória a Jesus. O resultado do milagre chega depois da transformação. Nossa casa é um ambiente, tem que se tornar um ambiente de transformação. Temos que estar preparados para viver a transformação que Deus tem para nossa casa. O sobrenatural acontece a partir daquilo que é natural. A água natural, o que eles tinham em casa, se torna o sobrenatural. O vinho, aquilo que eles não tinham. Você consegue entender isso? O sobrenatural na tua vida, na minha vida, vai se transformar, vai se tornar real a partir de algo que nós temos dentro da nossa casa. Não é lá fora, é dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. Aleluia! A água é aquilo que temos dentro da nossa casa. O vinho é o que nós precisamos, é o que nós almejamos, é aquilo que é o bem-estar, que é necessário para o bem-estar da nossa família. O que o Senhor opera de milagres no seio da família, quando Ele opera, sara, cura, surpreende, renova, restaura, restitui, fortalece, acrescenta e acrescenta a fé. Glória a Deus. Jesus dá início ao seu primeiro milagre, manifestação pública em um casamento, revelando, demonstrando o seu compromisso com a família. Glória a Jesus. Para encerrar, a proporção do compromisso de Cristo com a nossa família é a exigência, é o mesmo compromisso da nossa família para com Cristo.
Claro, em níveis muito diferentes. Por quê? Porque nós só temos água. Só Ele que tem vinho. E nós não podemos esquecer disso em momento algum. E é a partir daquilo que nós temos é que Ele vai atender a nossa necessidade. Glória a Jesus. Guarde esta palavra dentro do teu coração, da tua alma, nesta noite, em nome de Jesus. Sexta-feira próxima tem mais, o segundo milagre. Nós vamos estar aqui na presença do Senhor, compartilhando, aprendendo, para colocar em prática e que o nome do Senhor seja glória a Jesus. Amém? Meus irmãos, se coloca de pé em nome de Jesus. Nós vamos encerrar para a glória do Senhor, mais essa oportunidade linda que nos foi dada de estarmos aqui no nosso ponto de pregação. Eu dizia à minha esposa, no nosso campo missionário. Aleluia. Às vezes pensamos no campo missionário como lá na África, como lá no sertão da Bahia e de tantos outros estados. Ei, esse é o nosso campo missionário. Nós estamos aqui em 11 pessoas. Olha que bênção. Vamos deixar Deus usar as nossas vidas e como missionários nós anunciarmos o reino de Deus. Apresentar esse Jesus que transforma o natural no sobrenatural. O Senhor Jesus, que é o único que pode atender a necessidade real, suprir esta necessidade da nossa família. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você nesta noite. Você que tem necessidades dentro da tua casa. Algum filho ou alguma filha que está afastado dos caminhos do Senhor, que não conhece Jesus. Alguma família que mora próximo à tua casa, que você sabe que estão vivendo tempos de tribulação. Há pessoas que estão enfrentando uma enfermidade. Vamos levantar um clamor nesta noite e crer, convicção, de que o Senhor Jesus, que opera o sobrenatural, vai alcançar estas famílias em nome de Jesus, amém? Fecha os teus olhos. Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te louvamos, exaltamos e engrandecemos o teu nome. Pai querido, apresentando aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enfrentando, Senhor Jesus, adversidades, aqueles que estão enfrentando desafios, estão passando por provações. Senhor Deus, ajude as famílias, dá vitória aos casais, cobre o esposo, a esposa com teu sangue e teu poder, cobre esses filhos com tua graça, Senhor Jesus. Entra com o poder da libertação do vício, das drogas, do álcool, da bebida, da prostituição. Senhor Jesus, e tudo aquilo que Satanás sutilmente tem usado, Senhor Deus, para, Senhor Jesus, trazer tragédia, dissolução, divisão para a família. Pai querido, a família é projeto teu. A família, Senhor Jesus, é a célula máter dessa sociedade que o Senhor criou. Primeira instituição criada pelo Senhor. Pai querido, cobre as famílias com teu sangue e cobre com o teu poder. Abençoe a vida de cada um que aqui está, Senhor Deus Todo-Poderoso. Que esta palavra tenha alcançado corações e que este coração, Pai querido, seja impactado pela presença do Teu Espírito Santo, trazendo entendimento melhor, mais claro, apresentando a Tua vontade para esta vida nesta noite. Em nome de Jesus, leva-nos em paz, cobre com o Teu sangue e Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos, e todos nós diremos amém. Está encerrado o trabalho desta noite em nome de Jesus. Vai para a tua casa debaixo da bênção. Deus abençoe, irmão Zé. Deus abençoe, irmão Zé Juca. Em nome de Jesus, leva o nosso abraço. A irmã Isaura, a irmã Olinda. Deus abençoe todos em nome de Jesus.